Olá, boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui pelo Facebook, na nossa live, na nossa tradicional live aqui de quinta-feira. Quero acolher muito bem você que está nos acompanhando, que está chegando, que está nos cumprimentando. Muito obrigado aí pela sua participação, muito obrigado pela sua dedicação de sempre. Essa participação, esse acompanhamento, esse apoio que faz com que nós possamos continuar com esse trabalho da live. Né? A Paula aqui está dando uma boa noite, Paula. Eu quero já antes de cumprimentar aqui o nosso convidado, né, já dizer para você, mandem os seus comentários, mandem as suas perguntas, aproveitem esse momento para compartilhar também com as pessoas essa live maravilhosa, né? Esse tema tão forte e tão importante, especialmente nesses nossos dias, né? Nesse nosso tempo que nós estamos vivendo, né? A Paula, o Alailton, a Clotilde estão colocando aqui os seus comentários. Muito obrigado. Continuem chamando as pessoas, continuem mandando aí os seus comentários, mandem as perguntas, né? As perguntas, na medida do possível, nós vamos responder aí lá pelos minutos finais da live, né? Mas mais uma vez, muito obrigado aí pela sua presença. Hoje, o tema da nossa live é o poder da oração. E o nosso convidado especial é o meu amigo, meu irmão Anderson Lima. Anderson, muito obrigado por ter aceitado esse convite, por ter se disponibilizado a estar aqui conosco. Eu já falei aqui o seu nome, mas de repente, se você puder aí fazer uma breve apresentação para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos assistindo, por favor. Tá bom. Boa noite, Marcos. Também quero cumprimentar cada um dos irmãos que estão nos acompanhando. Dizer para você, Marcos, que é uma graça de Deus, né? Uma oportunidade ímpar estar aqui nessa live. A cada quinta-feira você tem recebido aqui irmãos muito valorosos, tratado de temas muito pertinentes, e poder fazer parte de um desses nomes é uma honra. Obrigado pelo convite desde já, né? Que a paz esteja contigo e com todos os irmãos que estão nos acompanhando. Como você disse, eu me chamo Anderson e vamos tratar a respeito do tema do poder da oração, né? Eu sou aqui de Itapevi, participo da paróquia Nossa Senhora de Fátima, da cidade, do grupo de oração Nossa Senhora das Graças. Sou casado, tenho 2 filhos, com a graça de Deus estamos caminhando aí. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus, bendito seja Deus. Sou eu que tenho que agradecer, né? Agradecer em meu nome, em nome assim de todos os que nos acompanham também, por essa sua disponibilidade, né? E o tema que nós alinhamos para hoje foi o poder da oração, né? Um nome já assim de impacto, né? E falando aí, Anderson, sobre o poder da oração, acho que convém a gente entender um pouco, né? O que seria a oração? O que é a oração? Olha, a oração, a gente pode, como você bem disse, antes de falar do poder, entender um pouquinho a respeito do que ela é. E o que é a oração, afinal? Né? A oração, em síntese, ela é um relacionamento com Deus. Né? O que diz o Catecismo da Igreja Católica para nós, no parágrafo 2558, que ela é um meio de nós nos relacionarmos com Deus pelos mistérios da fé que nós celebramos. Né? Também vai dizer Santa Teresinha do Menino Jesus que a oração ela é um mínimo suspiro, um mínimo sentimento, né? um pequeno olhar para o céu já é a oração. Também para não errar, São João Damasceno diz que a oração é a elevação da alma a Deus, né? Quando nós vamos até Deus, subimos até o céu, e levamos ao Senhor a nossa alma. Resumidas, a gente sabe que é aquele bate-papo
colocar de Bom, a gente tá, Anderson. Acho que o de um Anderson. diálogo. O Anderson deve ouvir a gente aqui rapidinho. A gente encontrou aqui um problema técnico, né? Hoje em dia, nessa questão de internet, de tecnologia, embora seja uma coisa muito importante, seja uma coisa crucial aí na nossa vida, às vezes a gente tem um problema aí de falta de conexão. Quero pedir aí a caridade de você, de entender a caridade da sua compreensão, né? O Anderson já está voltando aqui conosco, já, né? Mas enquanto ele retoma aí a conexão, eu quero mais uma vez saudar as pessoas que estão aqui conosco, né? A Paula, o Alailton, né? Sempre aqui conosco, a Clotilde, obrigado por estar participando, viu, Clotilde? A Socorro, muito obrigado aí pela sua participação, o Macilon, a Antônia também, não perde uma live, obrigado pela sua participação de sempre, viu, Antônia? Da mesma forma, o Florisvaldo, o Cícero, né, carinhosamente aí, que nós conhecemos como Tito, a Marieta, a Kelly, a Selma, obrigado também por todo o seu apoio, a Vilma, né, obrigado aí pela participação de vocês, né, e aqui a gente tem esse recurso que permite que a gente coloque o nome de vocês, coloque a sua saudação aqui na tela, né? E são essas pessoas que a gente consegue falar o nome aqui, né? Porque aqui eu estou numa tela que eu não vejo, embora tenha muitas pessoas aqui no live, eu não sei exatamente quem está, a não ser que a pessoa coloque aqui um comentário, coloque uma questão, uma pergunta. A Gleice, muito obrigado por estar participando conosco, a sua presença me alegra muito, né? Muito importante, né? Então, vamos voltar. Anderson, você começou a falar aí sobre o poder da oração, você estava falando sobre a oração, que é a forma de elevar o nosso pensamento a Deus, e daí acabou aí travando a nossa conexão, caindo aí a sua conexão, se você puder retomar nesse ponto. Claro que sim. Em oração, que nos ajude. O tema é muito pertinente e todos nós precisamos muito ouvir a respeito disso. Falar sobre isso gera até um incômodo, né? No mundo espiritual. Então, pedir a Deus em oração que nos ajude a ter bom êxito nessa live. Mas eu dizia que a oração é a elevação da alma a Deus. Essa é uma definição de São João Damasceno. Né? Elevação da alma a Deus ou pedir a Deus dos bens convenientes. Quando nós oramos, quando nos damos a Deus, Bom, mais uma vez aqui a gente perdeu aqui a conexão com o Anderson, né? Eu não sei se o Anderson ainda nos ouve, né? Mas essa questão da elevação da alma a Deus é bastante pertinente, né? Porque quando a gente fala assim de vamos orar, né? Vamos colocar alguma causa em oração, né? E a gente puxa ali uma oração já feita, uma oração já decorada, né? Que é muito importante, que assim, a tradição, o costume já traz para a gente uma oração já pronta, a gente corre o risco de ficar numa situação mecânica, né? Numa situação aí mais de como que eu posso dizer? Essa palavra mesmo, né? Uma situação mecânica, né? De leva, assim, conforme dá, conforme
a conveniência manda, né? Mas essa questão de se elevar, de elevar a nossa mente, não só a mente, né? Mas elevar a alma a Deus, né? Nos toca numa questão bastante sensível de intimidade, né? De relacionamento. Quando você que está aí nos acompanhando, que está na sua casa nos acompanhando, vai falar com o seu pai, com a sua mãe, ou com seu filho, a sua filha, ou com seu irmão, ou com a sua irmã, você tem essa capacidade desse diálogo, né? Você tem essa interlocução, mas ao mesmo tempo você consegue perceber o que a outra pessoa está sentindo, está escutando, perceber ali a reação, até mesmo por essa questão de proximidade, né? De relacionamento. Diferente do que se eu encontrar alguém na rua, for pedir, por exemplo, uma informação, eu tenho que parar, né, e falar, não, boa tarde, bom dia, boa noite, eu sou fulano de tal, estou procurando por uma determinada localidade, por uma determinada informação, e você poderia me ajudar, né? Então a gente acaba tendo uma distância com quem a gente não conhece, diferente do que uma relação com quem nós já conhecemos e no qual a gente já tem essa proximidade, né? E ele esse relacionamento, ele é um relacionamento que não é instantâneo, ele é construído, na verdade. Então, você constrói esse relacionamento, né? Até mesmo numa vida, por exemplo, um casal, você está o tempo todo construindo esse relacionamento, conhecendo, aprofundando mais aquela intimidade, e com Deus acaba sendo a mesma pessoa, a mesma situação, né? Nós temos que construir um relacionamento com Deus. Nós temos que construir essa proximidade, né? Que nem sempre não. Praticamente nunca vai ser instantânea, né? Então, a questão da oração, nessa construção, tem que ser um exercício, tem que ser uma prática, né, que faz muito bem em que nós tenhamos, né? E uma questão assim, mas de repente eu estou há um certo tempo afastado, né? Ou então estou me sentindo aí numa condição de impura, né? Por alguma maldade que eu fiz, por algum pecado que eu cometi, né? É importante lembrar também que Deus, ele é sempre misericordioso, né? Ele está sempre pronto para ouvir, né? Se você, como um filho, como uma filha, comete alguma falta ali com o seu pai, com a sua mãe, você também vai se sentir dessa forma, mas você fatalmente, inevitavelmente, vai ter que buscar essa reconciliação, buscar a retomada desse relacionamento. E com Deus é a mesma coisa, né? E para pensar, né? Você que está nos acompanhando aí, que está nos prestigiando, como é que você está se sentindo nesse momento? Está num relacionamento de proximidade? Está num momento de elevar mesmo? Eu consigo elevar a minha alma até Deus, até nosso Senhor Jesus Cristo? Ou diferente disso, né? Não, eu estou me sentindo afastado. Né? Oportunidade nesse tempo, nesse momento, até por ocasião dessa live, né? Você, não sei como que foi a sua intenção, como que você chegou aqui, né? Mas pensar assim, não, eu preciso tomar esse tipo de posicionamento, eu preciso tomar esse tipo de retomada, né? De contato, para poder elevar o pensamento e o coração até Deus, não é verdade? Continuem mandando aqui, o Anderson não está conseguindo se reconectar, né? Mas continuem mandando aqui os seus comentários, né? Então, como nós tivemos esse problema técnico, enquanto ele não consegue se reconectar, que eu tenha aqui um diálogo com você que está me assistindo, né? Que está me acompanhando, né? Que a gente possa ter juntos aí esse diálogo,
E falando aqui, por exemplo, sobre o poder da oração, né? A gente pode imaginar, inclusive, uma questão assim: eu orei e aconteceu que o Espírito nos ensina, de fato, e aconteceu um milagre, e aconteceu uma grande graça, né? Eu consegui algo através dessa oração, e essas coisas acontecem de fato, né? Mas eu acho que mais profundo, né, mais importante do que isso é o fato de se relacionar, né? Porque nós estamos aqui numa vida que é passageira, né? Num momento que é passageiro nesse mundo, e depois no mundo que há de vir, nós temos que estar aí com esse relacionamento ali bem afiado, né? Bem próximo, né? Porque afinal, depois da nossa morte, né? No mundo vindouro, a nossa eternidade será nesse relacionamento com Deus, ou não, né, dependendo das pessoas, dependendo da ocasião, mas é importante construir esse diálogo e esse relacionamento, né? O maior poder da oração, a gente vê aqui, né, o tema, o poder da oração é o fato de podermos atrair a atenção de Deus. É o fato de podermos atrair essa atenção dele para conosco, né? E ter essa capacidade de nos colocarmos aí, de adquirirmos aí a atenção dele. Bom, o Anderson está aqui de volta, né? Anderson, você nos vê e nos ouve bem? Eu escuto e vejo bem, eu espero que vocês também. Acho que agora vai. Agora, bom, está claro, está nítido, né? Eu continuei conversando aqui com as pessoas, ainda nessa mesma questão, no poder da oração, né? Naquele mesmo ponto que eu já tinha falado antes, né? Se você quiser dar uma continuidade aí. Eu não sei até onde vocês conseguiram me ouvir, mas eu vou sintetizar aquilo que eu já disse até agora. Eu estava dizendo a respeito da oração, a definição de oração. Então, a gente pode definir a oração como, basicamente, um diálogo com Deus, um relacionamento com o Senhor, uma conversa com Ele, né? Isso, basicamente. Alguns santos e o catecismo da Igreja Católica trazem algumas definições mais apuradas. Então, por exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus, ela diz assim: para mim, a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor no meio da provação ou no meio da alegria. Então, Santa Teresinha define como um simples impulso, né? um simples olhar lançado ao céu. Algo muito simples, algo muito singelo, sem muita elaboração, sem tornar a oração algo assim muito grande. Já São João Damasceno define a oração como a elevação da alma a Deus. Então, é a nossa alma indo ao encontro do Deus Todo-Poderoso. Né? Já é uma definição um pouco mais apurada. Mas uma outra definição que o catecismo traz para nós, Marcos, é que a oração ela é uma resposta para o apelo do Senhor. Né? Como se a todo momento Deus está nos esperando, Deus está nos chamando, Deus está contando com a nossa presença junto dele. E quando nós nos pomos a orar, muitas vezes acreditando que somos nós que estamos indo simplesmente até Deus, mas na verdade nós estamos respondendo a um apelo que ele já está fazendo ao nosso coração. Então, oração é isso, é se voltar para Deus, seja na simplicidade, como Santa Teresinha define, seja de uma forma mais elevada, talvez como São João Damasceno define, mas seja simples ou seja de forma mais elaborada, é darmos ao Senhor uma resposta ao convite que Ele nos faz pelo Espírito Santo a todo momento. Muito bem, muito bem. O Anderson, e nesse convite, sobre a nossa necessidade de orar, a gente pode partilhar, né, que para a gente poder atrair esse olhar de Deus, né, essa necessidade deve ser usada constantemente, não é mesmo?
Sim, a oração é algo que deve ser usado, um poder, né? É um poder, como nós estamos colocando aí no tema, é um poder que nós precisamos usar constantemente. Então, veja, que poder nós temos através da oração? Primeiro, responder a Deus, como eu disse anteriormente. Mas temos o poder de saciar a sede de Deus. O catecismo nos ensina isso também. O Senhor tem sede de nós, como ele aparece lá no poço e pede de beber a samaritana, e a samaritana pede de beber e ele diz: olha, sou eu quem te peço de beber. Então o Senhor tem sede de nós. Então, pela oração, olha o poder que nós temos de responder a Deus, de saciar a sede de Deus, né, de chamar a atenção dele para nós, para as nossas vidas. Claro que com a oração, fazendo tudo dessa forma, seguindo essa lógica, Deus vai responder a nós com bênçãos, com graças, com curas. Mas muitas pessoas se apegam no poder da oração simplesmente para receber, né, para si algo. Vou orar porque eu preciso de algo. A oração é poderosa, então eu vou orar para receber isso ou aquilo. Mas, na verdade, o grande poder da oração está justamente nisso que eu coloquei agora há pouco. Saciar a sede de Deus, chamar a atenção de Deus, responder ao apelo de Deus. Olha o poder que nós temos. Né? E é um poder, como você bem colocou, que nós precisamos usar constantemente. Né? Não é um poder que nós vamos usar apenas em último recurso. Acho que você já deve ter ouvido dizer, e as pessoas que nos acompanham também já devem ter ouvido dizer, de casos médicos, por exemplo, em que o médico chega para a família e diz assim: olha, fizemos tudo o que era possível, agora rezem, agora orem. Como se fosse a última alternativa, o último recurso. Então, agora que não temos mais o que fazer, vamos recorrer a Deus. Agora que não temos mais o que fazer por nós mesmos, vamos usar o poder da oração. Quando, na verdade, é um poder que nós devemos usar constantemente. Não é um poder excepcional, mas é um poder essencial. Deve ser constante, deve ser contínuo, deve ser todos os dias, a todo momento, uma vida de oração. Se me permite, Marcos, no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículo 1, Jesus, a partir do versículo 1, né, Jesus conta uma parábola, e São Lucas, quando vai anunciar que Jesus vai contar uma parábola, ele diz assim: olha, Jesus contou uma parábola para mostrar aos discípulos que era necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Então, veja, Jesus conta uma parábola, dizendo que é necessário orar sempre, sem jamais deixar de fazer. E quem anuncia dessa forma é São Lucas, o médico. Né? Por isso eu citei o exemplo. O médico que às vezes diz assim: olha, é a última coisa, não tem mais o que fazer, agora rezem, agora orem. Não, São Lucas vai dizer: ó, Jesus contou uma parábola para dizer que precisa rezar sempre, sem jamais deixar de fazer. Acontece que muitas das vezes nós nos pegamos numa condição em que nós trocamos os advérbios de tempo de lugar, né, nesse versículo. Né? E aí parece que a oração é algo que a gente deve fazer jamais e sempre deixar de fazer, entende? Interessante. É necessário fazer sempre e jamais deixar. A gente às vezes inverte e faz jamais e sempre deixa de fazer, né? A gente inverte os advérbios de tempo do versículo. Esse trecho é interessante, o Anderson, mas ouvindo você falar, né, eu acabo pensando assim, né, nessa questão, voltando até um pouquinho, né, sobre o poder da oração, sobre a necessidade da oração e desse relacionamento, né, que nós devemos ter com Deus, e é uma coisa tão magnífica, né, tão preciosa, porque imagina, Deus é Deus, né, é o Todo-Poderoso, Senhor de todas as coisas, e Ele permite, não só permite, você estava falando aí de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele tem sede da gente, né, Ele não só permite, como Ele quer ter esse relacionamento conosco, né, isso me inflama aqui de uma certa forma, puxa vida, né? Porque não precisaria, mas quer, né? O que você acha disso? E justamente, ele quer ter esse relacionamento. Isso que você colocou é fenomenal. Quem somos nós, né, diante de Deus?
Somos pecadores, somos falhos, somos miseráveis, temos inúmeros erros, né? É como Zaqueu, que era um cobrador de impostos, alguém do mundo, digamos assim, e aí quando Jesus vai passando, ele diz, Zaqueu, desce, que eu quero entrar na sua casa, né? Então, Jesus é assim conosco. A todo momento ele nos pede assim, olha, Marcos, Anderson, desce, porque eu quero entrar na sua casa. E esse descer, para nós, Fenomenal mesmo. é a oração. Quando é que a gente desce? Zaqueu desceu da árvore. A gente desce do nosso orgulho, né, para que o Olha Senhor só. entre na casa do nosso coração. Né? O catecismo também diz que a humildade, ela é o fundamento da oração. Quem não é humilde, ou quem não busca ser humilde, pela graça do Espírito Santo, é claro, não vai orar, porque vai achar que não precisa, porque vai achar que está tudo resolvido, que pode fazer sozinho. Então, né, quem busca pelo Espírito Santo, não é dizer, nós somos todos humildes, então, porque oramos. Não, temos buscado pela graça do Espírito Santo essa humildade que nos faz descer até os pés do Senhor para orar, né, para buscar, para ter esse relacionamento com Ele, e aí Ele entra na nossa casa, e ali a gente tem um relacionamento, e muda de vida como Zaqueu mudou de vida, e faz propósito como Zaqueu fez propósito, e somos agraciados por Ele como Zaqueu foi agraciado. Então, esse relacionamento que o Senhor quer ter conosco, através da oração, é algo muito lindo, muito lindo. Esse descer da árvore, né, como você está falando aí, descer do nosso orgulho, descer de um certo pedestal, né, nada mais é do que reconhecer a nossa real condição diante de Deus, né, que é uma condição pequena, muito, mas muito mesmo inferior, né, e o fato de não orar, nisso que você também comentou, né, acaba externando um certo orgulho de não ter essa necessidade, né? Que é uma dica, é um conselho preciosíssimo também, né? E você aí o tempo todo citando, falando aqui, eu não sei se tem pessoas de outras denominações, né? Mas citando aí o catecismo da Igreja Católica, citando até aí o exemplo dos santos, nada melhor do que nos basearmos, né? De exemplos que deram certo, daquilo que já funcionou, não é verdade? Exato. E aí você comentando a respeito dos irmãos evangélicos que talvez nos assistam de outras denominações, é importante também, e aí você já teve uma live com o Jefferson falando, né, sobre a questão do ecumenismo, é importante a gente ver o quanto eles nos ajudaram também, né, com essa questão de oração, com o advento da renovação carismática, né, os irmãos evangélicos nos ajudaram muito com o seu testemunho, a gente precisa reconhecer isso, né, e aí, trazendo isso para dentro da dimensão do nosso tema de oração, muitas pessoas têm dificuldade de orar, né, é um poder que, como nós dissemos, precisa ser usado constantemente, é um poder que nós temos de atrair a atenção de um Deus que é tão grande e poderoso, mas ele Anderson, Anderson, se me permite, né, já que você tocou e ia colocar mais aqui no final, né, mas você falou muitas pessoas têm dificuldade de orar. Tem um comentário aqui da Maíra, né, diz assim: às vezes não sabemos como orar e acabamos nos esquecendo que Deus ouve a nossa oração, ainda que silenciosa. Não sei se você ia se enveredar nesse tipo de questão, né, mas de repente para aproveitar e dar uma luz a respeito desse comentário. Sim, então, isso que ela comentou é uma verdade. Às vezes não sabemos como orar, temos dificuldade de orar, e às vezes o nosso catolicismo no Brasil, ele foi muito fundamentado por uma oração devocional. Né? Uma vez, numa formação, o Padre Douglas explicou bastante isso para a gente. Então, nosso catolicismo no Brasil foi muito fundamentado numa oração muito devocional. O terço, as orações prontas, as novenas, né? Coisas dessa maneira, que são orações lindas, maravilhosas, que nós devemos fazer sempre que possível. Mas, muitas vezes, isso acaba nos servindo para nós como muleta. E aí, quando nós precisamos orar mesmo, né, de falar com Deus, de conversar, como nós
dizíamos anteriormente, de ter um relacionamento com Deus, aí nós temos dificuldade. E aí Deus parece muito distante, parece que não nos ouve, parece que nós não estamos sendo compreendidos e ninguém fala conosco, né? Mas isso precisa ser exercitado ao longo do tempo e até ter uma certa força, no sentido de, dando aqui um testemunho particular, tá? Forçar um pouco a oração, né? E falar com Deus, porque e falar com Deus assim, na simplicidade. Porque, Marcos, existem, se podemos dizer assim, né? Não sou um teólogo no assunto, mas podemos dizer assim, aqui 2 tipos de oração que a gente pode fazer. Aquela cotidiana, rotineira, e aquela oração mais dedicada. Uma não exclui a necessidade da outra. Então, por exemplo, quando nós acordamos, estamos fazendo alguma coisa, né, e vamos ali escovando os dentes, arrumando o cabelo, e você vai no pensamento falando com Deus, isso é oração. Né? Quando a dona de casa está ali lavando a louça, a gente está dirigindo o carro, quando no trabalho, às vezes indo de um setor para o outro, subindo e descendo um elevador, e a gente pensa em Deus, e a gente fala com o Senhor, isso é oração. Né? Porque está levando o pensamento a Deus, né? Exatamente, levando o pensamento a Deus. Ali a gente está chamando a atenção dele para nós, ali a gente está saciando a sede dele de nos ter na presença dele. Ali nós estamos nos relacionando, descendo do nosso orgulho e nos relacionando com ele. Isso é oração. Oração cotidiana, rotineira. Só que existe uma outra forma de oração. Talvez uma oração um pouco mais dedicada. Poderia dizer assim. Que é aquele momento em que você faz como Jesus diz no Evangelho. Você entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora. E é nesse momento que muitas pessoas têm dificuldade. Entendi. Porque a oração corriqueira, a gente faz. Essa é mais fácil. Mas a oração dedicada, ela é mais difícil. Porque quando você entra no quarto, fecha a porta, dobra o joelho, aí você pensa demais. A gente quer elaborar demais. E ali parece que não sai nada. E o que eu vou orar? Como é que eu vou orar? O que eu vou dizer? E aí que eu vou dar um exemplo para vocês, 2 exemplos. Diga. Um particular meu, né, que às vezes eu me vejo nessa dificuldade, e aí eu faço algo que é até engraçado. Programo o meu celular. Coloco no meu celular. Lá vou orar o quê? 10 minutos? Coloco lá o alerta. 10 minutos. E aí eu faço isso. Vou pro quarto. Para disciplinar. Para disciplinar. E fico ali 10 minutos. Enquanto o relógio não despertar, eu não saio dali. E naqueles 10 minutos, você vai falando com Deus das coisas corriqueiras do dia a dia, conversando, orando, lê um salmo, né? Começa com os devocionais e depois vai engrenando uma conversa. Sim, sim. No início, é bem difícil. Parece que aqueles 10 minutos não vão acabar nunca. 1 hora. Porque nós estamos realmente sem o hábito. Mas quando você começa a fazer isso rotineiramente, chega uma hora que os 10 minutos já não é suficiente. Você precisa de 15, de 20, o relógio desperta, você desliga e continua, porque o assunto está rendendo. Uhum. Né? Quer dizer, você desenvolve com o Senhor um relacionamento. Uhum. Isso é eu. Agora, outra coisa que eu tenho feito com os meus filhos. Né? Eu tenho 2 filhos, como eu disse, uma de 9 anos e um menino de 7. E aí, desde quando eles começaram a falar, a gente sempre ensinou a rezar, né? O Pai Nosso, a Ave Maria, Santuário do Senhor, as orações devocionais que são importantes. Mas hoje eu já tenho pegado um pouco no pé deles para que eles orem, não só rezem, né? Não só façam orações prontas. E aí os meus filhos me colocam a mesma dificuldade. Mas o que eu vou dizer? Mas eu não sei o que falar. Né? Como é que eu faço? E aí eu vou dando esses exemplos. Conversa. Né? Fecha os olhos, imagina assim, que Jesus está te perguntando, como foi o seu dia hoje? Você precisa dizer. Olha, Senhor, hoje foi assim, na minha escola foi assado, a professora brigou comigo, meu coleguinha me fez passar nervoso, e assim você vai desenvolvendo um diálogo.
né? E aí graças a Deus, com isso eu tenho visto alguns frutos aqui em casa. Bendito seja Deus. Nossa, graças a Deus, né, Anderson? Anderson, a gente tá chegando aqui num tempo já limite aqui da nossa live, mas embora o assunto seja maravilhoso, esteja muito bom, né? A gente até passou um pouquinho, né? Entendendo aí toda aquela dificuldade lá Pena, né, que o meu link caiu, meu Deus. Não, mas enfim, mas dá para a gente permanecer mais um pouquinho. Eu queria colocar só uma última questão aqui para você, Sim. sobre também, na questão da oração, parece muito evidente, parece muito óbvio, mas acho que é importante ressaltar também uma questão de fé, de acreditar, né? Você, em algum momento aí do seu comentário, da sua partilha, eu lembrei, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas eu acho que é Santa Teresa d'Ávila, que ela passou por um momento em que ela, de sentimento, né? Que ela não sentia nada, mas que ela simplesmente acreditava, né? Passou por um longo momento aí de deserto, né? Mas a fé também sustentou, mesmo sem ter nenhum tipo de sentimento, sustentou aí por vários anos a caminhada, a vida, a vocação dela. E antes de você comentar, né, eu só quero aqui fazer a saudação para os nossos amigos, os nossos irmãos que estão aqui nos acompanhando pelo Facebook, aqui pela internet. Nós temos muitas pessoas nos acompanhando, pessoas deixando aqui o comentário, né? O Isaías, obrigado pela sua participação, é com grande gosto, né? O Leandro também está comentando, o poder da oração é muito forte. Obrigado, Leandro, já tem participado, se eu não me engano, já participou de outras vezes aqui conosco. Obrigado pela sua participação, seja sempre bem-vindo. O Ivan de carteirinha, né? Tá aqui toda live, o Ivan não pode deixar de estar aqui nas lives. O João, seja sempre bem-vindo aqui no nosso meio. O Bruno fazia tempo que não colocava nenhum comentário aqui, hein, Bruno? Fica sempre conosco, a gente gosta da sua participação. O Alexandro, a paz de Jesus, Alexandro, o Walter, acho que o Walter já tinha colocado, a Maria José também, né? Bom, enfim, a Marisa, só colocando aqui, fazendo jus às pessoas que estão nos acompanhando, nos comentando, a Ruth, a Silvia, né? Já falei aqui da Gleice, da Vilma, da Selma, a Marieta, o Tito, o Florisvaldo, Antônia, Macilon, Socorro, Clotilde. Nossa, é um grande número de pessoas. Grande número de pessoas nos acompanhando, e olha que pelos comentários e pela quantidade de pessoas na live, muita gente ainda não colocou aí o comentário, né? Mas enfim, né? A gente, se quiserem colocar, fiquem muito à vontade para colocar aqui os comentários, tá, gente? De repente, alguma pergunta final. Mas, assim, já falei aqui bastante, saudei todo mundo. Continuem sempre com a gente, né? Compartilhem essa live, divulguem essa live. E, Anderson, aí, para a gente finalizar essa questão da oração aliada aí à fé. Isso, o remédio para qualquer período de aridez espiritual, Marcos, é realmente a fé, né? A fé é o fundamento da esperança, a certeza a respeito daquilo que não se vê, né? E poderíamos até acrescentar que não se sente também, né? Muitas vezes a gente espera ter vontade de orar, sentir, né, para orar. Só que chega um momento da nossa caminhada, Marcos e os irmãos, que a gente já não deve fazer mais as coisas pela vontade ou pelo sentimento que temos, mas pela convicção, né? E a convicção vem pela fé. Então, se eu creio, por mais que eu não sinta, eu vou orar. Se eu creio, por mais que eu não sinta um arrepio, um afago no coração, né? Aquela coisa boa, eu preciso orar, porque eu creio, né? Pela convicção. É como o pecado, lutar contra o pecado, muitas vezes. Né? A tentação vem ao nosso encontro, né? Os desejos carnais, os desejos mundanos, as situações da vida para nos derrubar e afastar da presença de Deus estão aí, né? E aí nós podemos ceder ou não ceder. Muitas vezes, se formos pela nossa vontade, nós cedemos, mas pela convicção a gente renega o pecado,
E da mesma forma, pela convicção, a gente reza, a gente ora, a gente busca, né? Porque temos fé, por mais que não sintamos, né? Então, a fé é a receita, é o remédio contra toda aridez, contra todo desânimo na vida espiritual. Muito bem. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos vocês. Ainda chegando alguns comentários aqui. O José Carlos, obrigado por estar conosco. O Leandro, mais um comentário. Gostei muito dessa live. Continua com a gente, viu, Leandro? Continua com a gente, divulga. A Luzinete está aqui, tá dando glória a Deus, né? O poder da oração. Obrigado a todos que nos acompanharam, todos que comentaram aqui, os que não comentaram também, né? Que a gente sabe que estão aí sempre juntos. Deus abençoe vocês. Deus abençoe você, Anderson. Mais uma vez, muito obrigado. Foi uma live riquíssima. Gostei muito, né? Foi uma ótima live. Deixar um meu abraço aí para você, para a esposa, para as crianças, né? E juntos em oração, né? No poder da oração, nos aproximando, elevando a nossa alma, a nossa mente, nos elevando até Deus, chamando a atenção de Deus, nós vamos poder continuar firmes, continuar melhores. Amém. Eu agradeço também, Marcos, mais uma vez o convite, peço desculpas pelas falhas técnicas que nós tivemos aí no início, mas graças a Deus fluiu, né? Aconteceu, deu certo. Quando você caiu, eu comentei aqui com o pessoal, né, que a tecnologia, ela é uma faca de dois gumes, né? Ela vem e nos ajuda muito, né? Nos ajuda muito, mas também a gente sabe que tem as limitações, muitas vezes por questão aí de infraestrutura, né? E, bom, enfim, a gente vai ter. Oi. Aproveitando essa situação, é interessante se a gente, até estendendo um pouquinho aqui, irmãos, é interessante a gente comparar a oração com a conexão da internet, né? Então, a internet do celular, ela tem um botãozinho, né? Aproveita ali o estalo, né? E já... Você coloca lá no celular para conectar. Você liga, né? Clica lá, conecta. Aí o celular faz lá uma busca de dados, né? Manda informações e traz informações e é isso. Então, na oração é assim também. Então, quando nós buscamos a oração, é como se nós estivéssemos nos conectando. E aí a gente manda dados para o céu e o céu manda dados para a gente. E a gente manda mensagem para o céu e o céu responde para a gente. É uma conexão. E às vezes a conexão cai, né? Pelas turbulências, né? Pela tribulação, pelo deserto, pela angústia. Aí falta o sinal e a gente não consegue conectar. Né? Mas Deus sempre vai providenciar de que o sinal vai voltar e a gente vai conseguir conectar de novo. Né, sempre busca aí uma alternativa, né, seja um outro aparelho, um cabo, né, a alternativa ela existe, né, e basta a gente não desistir, né, e sempre continuar aí perseverantes, né. Então a gente encerra aqui com o comentário da Paula, né, Paula, obrigado por estar nos acompanhando. A Paula, eu vi que a Paula divulgou bastante aí a nossa live. Obrigado pelo apoio, Paula, pela ajuda. Parabéns aí para você também. Obrigado pelo apoio de sempre, tá bom? Um forte abraço, né? Tem mais gente aqui agradecendo, né? Fazer jus aqui, a Vilma, obrigado. Né? O pessoal está agradecendo. Né, obrigado aí pela participação de todos vocês, gente. Bom, agora vamos encerrar mesmo. Tchau, gente. Deus abençoe. Uma ótima noite para vocês e bom, acho que podemos dizer aí bom final de semana já, né? Isso. Tchau, tchau. Tchau.